Olá, pessoal, estou aqui mais uma vez para o nosso 18º vídeo da série Espiritualidade e Diversidade de Gênero. E estou fazendo aqui diariamente essas entradas com vocês, porque eu acho interessante a gente ter um tempinho para ler alguns trechos do livro e comentar de uma forma assim mais intimista. É o que eu pretendo fazer com vocês aqui nesse período que a gente está refletindo juntos. Então, eu te peço isso, assina o meu canal, deixa seu like, faz um comentário aqui, deixa seu engajamento, difunde, divulga para a gente nos seus canais de YouTube, nas suas redes sociais, que você vai dar uma grande ajuda para a gente. Eu não estou monetizando o meu canal, ou seja, não tem anúncio rodando, não tem patrocínio de nada e não tem também formas de você colocar qualquer dinheiro aqui no canal. Se isso for necessário em algum tempo, num momento futuro, para lançar algum livro, isso é uma coisa que eu vou pensar mais adiante. Mas, nesse momento, eu só quero ter uma conversa matinal com você, bem-humorada e descontraída sobre o nosso conteúdo do livro, tá bom? Bom, aí agora que eu já terminei de falar sobre todas as pessoas que vieram endossar o livro, etc., eu quero agora pegar pequenos pedacinhos dos conteúdos do livro para falar um pouquinho mais profundamente sobre o que estava passando na minha cabeça quando eu escrevi aquele texto. Então, tem um trecho, logo no princípio da minha introdução, que diz assim: a Bíblia não traz apenas textos de condenação da homossexualidade, mas não adianta inventar. Ela também não traz textos de legitimação da homossexualidade, como muitas das vezes se quer defender nos espaços mais inclusivos. É fato que nas mesmas páginas bíblicas existe uma demonstração muito clara de uma ética inclusiva, pregada principalmente pelos profetas e praticada por Jesus. E os problemas de exclusão eles estão focados sempre na legislação ou então nos escritos paulinos. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você agora, tá bom? Quando a gente, e um vídeo passado aqui, se eu não me engano, o vídeo 16, que a gente falou sobre é pecado ou não é pecado, que é essa velha e chata discussão de sempre, né? Ela atrapalha a gente a ver o que, que de fato está pegando nesse processo. Se a gente tentar dizer que não existe proibição bíblica de homossexualidade, a gente vai estar mentindo, porque o texto proibitivo está lá no Levítico. E esse texto, ele é proibitivo da homossexualidade masculina. Ele nada fala sobre a homossexualidade feminina. Bom, tem uma série de fatores pelo qual ele nunca fala. Uma das coisas que eu estou descobrindo mais recente agora, estudando um pouco mais com a hermenêutica rabínica, é que muitos mandamentos, na verdade, muitos mandamentos não, os mandamentos na Torá são dirigidos a homens, eles não são dirigidos às mulheres. E existe uma interpretação bem equivocada sobre isso, quando a interpretação feminista da Bíblia começa a dizer que as mulheres não eram valorizadas, não eram mencionadas por nomes, elas não eram incluídas nos mandamentos, os mandamentos não eram dirigidos para elas, e não sei o quê. E a gente, com a nossa leitura do século XXI, a gente olha lá para uma antiguidade de 2.000, 4.000 anos atrás, porque a gente tem que pensar que são 2.000 anos de cristandade, mas se a gente considerar o tempo do Primeiro Testamento, é mais tempo ainda. Pelo menos mais 1.500 anos, 1.400 anos, 1.300 anos antes de Cristo. Então, a gente quer que a cultura daquele tempo, as pessoas raciocinem lá no Oriente, lá naquela época, como nós pensamos hoje. Esse é um erro de apropriação do conteúdo bíblico absurdo. Inclusive, eu vou começar a escrever sobre isso. São os equívocos interpretativos no campo de Bíblia e gênero, que fazem com que a gente pense ou acredite que os personagens bíblicos teriam a mesma cosmovisão que a gente tem hoje. Não é verdade. Então, veja, dentro da cultura judaica, israelita daquele momento, e a gente não está falando de uma cultura israelense, se você falar de uma cultura israelense, você está falando do Israel contemporâneo, país, nação. Cultura israelita tem a ver com a época que
os textos bíblicos chamavam o povo de Israel, porque depois do exílio passou a ser os judeus e a Judéia, e Judá. Então, esses termos, eles são temporais, eles estão alinhados numa determinada cronologia do tempo, conforme a época histórica que está sendo narrada no texto bíblico. E o que acontece é que as mulheres elas não estavam incluídas nas leis, e mais recente, eu descobri uma interpretação rabínica que fala que as mulheres sempre estiveram acima dos homens espiritualmente, e para elas não são dirigidas as leis, porque elas não precisam de leis para regular o comportamento delas. Olha que coisa mais sensacional. Então, quando se fala que nos textos bíblicos de Levítico, que tem a proibição do coito entre dois homens, essa proibição é dirigida a homens mesmo, e as mulheres não estão incluídas ali porque não há mandamentos dirigidos para as mulheres, todos os mandamentos são visando os homens. E na interpretação rabínica se acredita que os homens eles estão mais racionais e menos espirituais que as mulheres, por isso eles precisam de leis para regular o comportamento deles, coisa que as mulheres não precisam, porque elas já estão mais conectadas com a divindade. Olha que sacada sensacional isso. E não sou eu que estou inventando. Então, vamos aproveitar aqui esse momentinho para a gente corrigir uma distorção interpretativa a respeito do fato de que os textos bíblicos não trazem os nomes das mulheres, não tem mandamentos dirigidos para as mulheres, e etc. Então, para os rabinos, é por causa desse motivo que eu acabei de dizer. Então, veja, a proibição do Levítico, ela, se a gente estuda dentro de uma perspectiva histórico-social, que é a que eu estou trazendo dentro do livro, a gente vai perceber que essas leis do Levítico elas são dirigidas para a classe sacerdotal, principalmente dos levitas e sacerdotes que estavam lá em Babilônia, deportados, ou então os que ficaram em Judá. Quando eles vêm de lá, de Babilônia, para Judá, para Judéia, para a região da Judéia, para construir as muralhas da cidade, e proteger a cidade, porque o templo tinha sido reconstruído nos dias do Zorobabel, esse pessoal está vindo com um grupo de deportados que é bastante regido pelo que já tinha de lei editada naquele período lá no exílio. E junta com o que já se conhecia ali em Judá, e você tem todo um conjunto legal, um conjunto de preceitos jurídicos que vão ajudar a regular esse monoteísmo de Israel, que agora passa a ser uma religião de Estado, e tirando todo o resíduo de sincretismo que ainda havia na religião israelita. Então, essas leis, do livro do Levítico principalmente, elas são leis aplicadas para as classes de levitas e sacerdotes, tá certo? Depois, elas são apropriadas para todo o povo. Então, o convite à santidade, o convite ao sacerdócio universal, vamos dizer assim, para todos os israelitas, é um convite que acontece para os judaítas depois que a Torá já está compilada, depois que a Torá já está editada e está muito próxima disso que a gente conhece hoje. Então, é aí que esses mandamentos começarão a valer para todo Israel, só que tem um detalhe, né? Continuam não sendo preceitos dirigidos para as mulheres. Então, você me pergunta, né, Lília, então a proibição da homossexualidade só para os homens, não para as mulheres? Bom, aí a gente tem que ver se a gente for seguir exatamente o que está no Levítico, é exatamente assim. E nesse livro eu tenho um capítulo específico que eu vou falar sobre em que contexto se dá essa proibição de relação homossexual entre homens. Mais à frente eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas em síntese, não tem como dizer que a Bíblia não proíbe atos homossexuais, ela proíbe. Lá no livro de Levítico, não é toda a Bíblia, é uma lei que está na Torá, dentro de um código específico que nós chamamos Código Sacerdotal. Tem local, tem contexto, e tem tudo isso vindo à tona quando essa lei surge. A proibição está lá. Agora,
o que acontece? Você tem que discutir aquele termo toevá, o que é abominação, o que não é, até que ponto esse rigor da lei era realmente tão preciso, se essa lei acabou sendo aplicada para todo o povo. Então, esse é um dos temas que eu vou tratar lá na frente, no capítulo específico sobre a lei do Levítico. Mas, em síntese, o que a gente precisa entender sobre o texto bíblico e a proibição que tem no Primeiro Testamento, que é somente em 2 versículos do Primeiro Testamento inteiro, é que ela não é uma proibição de toda a Bíblia, é uma proibição da Torá. Então, não adianta a gente dizer que o teor de todo o texto bíblico ele é assim. Também não adianta a gente achar que aquilo que a Bíblia proibiu lá naquela época é exatamente igual ao que nós chamamos hoje de uniões homoafetivas, conjugais, inclusive. Não tem paralelo. O que nós temos hoje, com casamentos homoafetivos, em cartório, reconhecidos nacionalmente, não tem paralelo com nada que exista naquele tempo bíblico. Então, não adianta a gente achar que os personagens bíblicos da antiguidade tinham que funcionar com a lógica que nós funcionamos hoje. É outro universo, é outra era da história, é outra civilização, é outra lógica global. Então, o que a gente precisa entender é de que forma aquela lei que foi criada para aquele contexto, para aquele momento, e que ainda é aplicada dentro do judaísmo, a gente tem que entender que a Torá ela nunca perdeu a validade para o judaísmo, mas ela é muito comentada. Então, muitos rabinos fizeram estudos sobre isso e discutiram esses assuntos, e as opiniões deles são bem interessantes e bem diversas a respeito disso. Não tem uma única interpretação a respeito desse texto. E ainda tem um detalhe mais importante que a gente precisa considerar, é que para o judaísmo, quanto mais interpretações houver, melhor. É dentro da nossa teologia dogmática que a gente fecha o caixotinho, né? A gente fecha o chiqueirinho e fica com as criancinhas brincando dentro do chiqueirinho, com os brinquedinhos, e só pode raciocinar daquele jeito. Isso não é assim dentro do pensamento judaico. Então, não perca o próximo vídeo, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Deixe seu engajamento, por favor, o joinha, comenta e recomenda o nosso canal, se inscreva aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.